Mariah May está a caminho da WWE. E além disso, nós temos várias outras lutadoras e lutadores que estão subindo para o main roster da companhia lá de Stanford. Quem são essas pessoas que vão começar a competir no Monday Night Raw e no Friday Night SmackDown? É o que a gente vai descobrir neste vídeo, onde a gente vai falar sobre as notícias da semana. Nós também vamos falar sobre uma nova campeã na WWE, sobre uma nova parceria que vai fazer com que os shows da WWE tenham uma audiência mais jovem e muito mais notícias, incluindo 3 notícias bombásticas sobre Vince McMahon na mesma semana. Então, se você quiser saber todas as notícias e ficar atualizado sobre o mundo da luta livre, venha com a gente nesse vídeo, porque está entrando no ar o Notícias da Luta Livre, volume 10. Vamos começar então com o nosso Notícias da Luta Livre, falando sobre os diversos lutadores que irão subir para o main roster, né? Na terça-feira a gente ficou sabendo que 2 lutadores da NXT perderam seus títulos, né? Stephanie Vaquer e o Ricky Saints. O Ricky Saints perdeu seu título norte-americano da NXT para o Ethan Page, enquanto que a Stephanie Vaquer perdeu seu título da NXT de forma totalmente chocante para a Jacy Jayne, uma situação que deixou o público na arena lá do Performance Center completamente chocado. E assim, no momento em que aconteceram essas mudanças de título, já começaram os rumores de que a Stephanie Vaquer poderia estar subindo para a WWE. Isso foi confirmado durante a semana, quando foi informado que a Stephanie realmente estaria subindo para o Monday Night Raw e estaria lutando já numa luta classificatória do Money in the Bank com a Liv Morgan e a Ivy Nile. Essa luta vai acontecer no Monday Night Raw desta segunda-feira. Então, vai ser interessante ver se a Stephanie vai ter a chance de se classificar para o Money in the Bank. A gente sabe que a Julia e a Roxanne Perez, duas lutadoras que subiram recentemente da NXT, estarão na luta. Vamos ver se a Stephanie Vaquer também estará ou se a Liv Morgan estará presente. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Agora, o Rick Saints foi a grande surpresa nessa boataria, porque o nome dele e o nome da Jordynne Grace também vieram à tona como 2 possíveis lutadores que subirão para o main roster. No caso do Ricky Saints, depois de ele perder o título para o Ethan Page, o nome dele surgiu. Vai ser interessante ver se realmente ele vai subir. Eu acho que ele é um talento muito bom, é um prospecto muito bom. Ele veio da AEW, lutou lá durante muito tempo. Ele passou uma temporadazinha na NXT só para que o pessoal conhecesse ele. E agora ele estaria subindo para o main roster. Eu acho que seria o momento ideal. E a Jordynne Grace, né, já estão falando que ela estaria subindo para o SmackDown. Então isso justificaria o fato de ela não ter ganho o título da Stephanie Vaquer, porque assim, muita gente apostava que a Jordynne ganharia o título da Stephanie para a Stephanie poder subir. No final das contas, a Stephanie manteve o título, mas perdeu o título para a Jacy Jayne. Então, isso praticamente garantiu que a Jordynne Grace também subirá, e supostamente ela subiria para o SmackDown. Então, ela subiria para o mesmo show onde está já a Julia. Então, seria bem interessante ver como é que vai ser essa dinâmica. E com relação ao Rick Saints, a gente ainda não sabe para que show ele irá, mas é interessante ver que ele subiu e o Ethan Page, que ganhou o título norte-americano da NXT, ainda vai permanecer um tempo, ele já está lá há um ano. Né, e a aparição dele no SmackDown dessa semana foi muito legal. Ele fez o comentário durante a luta do Javon Evans e do Ray Phoenix contra os Los Garza, e ele teve uma participação muito boa. Ele é um cara que eu acho que está bem polido e que também pode subir em breve para o main roster. Essa semana a gente também teve uma notícia muito interessante da WWE tentando controlar os modos dos seus fãs, né? A gente sabe que desde que a WWE começou a ser exibida na Netflix, o áudio do show está sendo cortado constantemente quando os fãs começam a soltar palavrões. E é interessante porque isso não era muito comum até um ano, 2 anos atrás, dos fãs da WWE falarem palavrão nos seus gritos, né? E isso é uma coisa muito da AEW. E parece que isso começou a influenciar o fandom da WWE, e o pessoal começou a falar palavrão nos shows da WWE. E aparentemente a WWE estaria tendo um esforço de tentar controlar isso. Então, antes do NXT e antes de alguns shows dessa semana, a WWE solicitou para os fãs para que não fizessem gritos com palavrões, né, durante o show. Só que a gente viu, por exemplo, no Friday Night SmackDown, que isso já não deu muito certo, porque enquanto o Logan Paul estava fazendo a promo dele, o público mandou ele calar a boca usando um palavrão no processo. Então, vamos ver como é que isso vai continuar nos próximos dias, mas o fato é que a WWE não está querendo ter que censurar palavrão nos seus shows, e a melhor forma de fazer isso é pedir para o público não soltar palavrão durante os shows. Vamos ver como é que os fãs vão se portar com relação a isso.
Essa semana nós também tivemos uma notícia interessante sobre a WrestleMania acontecer em Las Vegas, né? A gente teve a informação na semana passada, ou retrasada, de que a WWE retirou a WrestleMania 42 de Nova Orleans e ela ainda não anunciou a cidade substituta para a WrestleMania. O fato é que o Dave Meltzer, na sua newsletter, disse que não somente a WrestleMania 42 será em Vegas, mas que também um outro WrestleMania na cidade já estaria sendo trabalhado. As informações que a gente tem é que a cidade de Las Vegas está querendo um evento grande para a cidade por ano. Né? E aí, entre esses eventos, estariam incluído o Super Bowl, os playoffs de futebol americano da NCAA e o Final Four de basquete da NCAA, basquete universitário. E a grande questão é que Las Vegas terá os playoffs do futebol americano da NCAA em 2027 e o Final Four da NCAA em 2028. Se isso acontecer, da WWE fechar com Las Vegas em anos que Las Vegas não tem um grande evento na cidade, é possível que o WrestleMania de 2026 seja em Las Vegas e o WrestleMania de 2029 também seja. Resta ver se isso irá se confirmar. A gente tem que ver essa situação, mas se realmente se confirmar que a WWE e Las Vegas querem um relacionamento onde a WrestleMania preencha anos que Las Vegas não tenha um grande evento na cidade esportivo, a gente pode ver o WrestleMania voltando para Las Vegas não só em 2026, mas também em 2029. A gente também teve nessa semana uma situação bem curiosa, que foi com relação ao Worlds Collide, né? A gente sabe que foi anunciado que o Chad Gable iria lutar e irá lutar contra o Hijo del Vikingo nesse show que acontecerá no próximo sábado, às 3 horas da tarde, nos Estados Unidos, 4 horas da tarde aqui no Brasil. Esse show vai ser exibido no YouTube em inglês e em espanhol, será a mesma situação do Saturday Night Main Event. Nós estaremos possivelmente fazendo uma watch party desse show, eu não vou narrar, a gente vai apenas comentar as lutas, mas não vai narrar para não gastar a voz para o show que irá acontecer à noite, que é o Money in the Bank. Mas o fato é que quando eles mostraram o gráfico dessa luta durante o show no Monday Night Raw, aí embaixo do Worlds Collide, entre o nome do Worlds Collide e o nome dos dois lutadores, apareceu que a luta seria pelo campeonato Mega da AAA, que é o principal campeonato da AAA. O grande problema é que hoje esse título está com o Alberto El Patron, que é o Alberto Del Rio. Ele vai lutar contra o El Hijo de Vikingo esta semana numa gravação da AAA, uma gravação de televisão da AAA. Basicamente o que a WWE fez foi dar spoiler do resultado da luta. Então, assim, foi uma gafe monstruosa, mostrou um desleixo da WWE com a AAA como produto, e já tem muita gente reclamando com relação a isso. Vamos ver como é que a WWE vai se portar nessa situação, porque pegou muito mal esse spoiler que eles acabaram dando da companhia que eles acabaram de comprar. Nós também tivemos algumas informações bem interessantes sobre a WWE e a AEW, principalmente da WWE querendo fazer guerrinha com a AEW com relação a shows acontecendo no mesmo dia, né? A gente sabe que no Double or Nothing, na semana passada, a AEW enfrentou a concorrência do Battleground da NXT, né? Que é o pay-per-view da NXT. Os dois shows foram colocados ao mesmo tempo no ar. E a companhia fez de propósito isso para fazer com que os fãs se dividissem, né, entre um show e o outro. E a gente sabe, agora ficou sabendo essa semana, que a WWE resolveu fazer a mesma coisa no dia do All-In, que é o principal evento da AEW, que vai acontecer no estádio do Texas Rangers, no dia 12 de julho. Vai ser o maior show do ano da AEW. E, se não me engano, a primeira vez que a AEW faz um show em um estádio nos Estados Unidos. Ela já tinha feito um Wembley, justamente no All-In, lá na Inglaterra. E a WWE anunciou que no mesmo dia vai realizar 2 shows, o NXT Great American Bash e de noite o Saturday Night Main Event. Então, assim, vai ser bem interessante ver o tipo de card que a WWE vai colocar nesses 2 shows. Vai ser bem curioso ver como é que a WWE vai tratar isso, porque o All-In é o principal show do ano da AEW. Vai ser um show que vai ter muito cartaz, vai ter muita audiência. E para a WWE botar essa programação contra a AEW, pode ser que o resultado não seja muito bom para a WWE. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o pay-per-view da AEW vai ser pago e o Saturday Night Main Event vai ser gratuito em TV aberta nos Estados Unidos. Então, os fãs provavelmente vão ter que se dividir com relação a isso. E a gente sabe que tá tendo meio que uma guerra no fandom também, né? Hoje em dia você praticamente não encontra fãs dos dois produtos. Você tem pessoas que são fãs da WWE e que renegam o produto da AEW, e tem gente que é fã da AEW e renega o produto da WWE. Tá começando a ter uma rixa no fandom, e tá sendo bem interessante porque tá alavancando o crescimento da luta livre lá fora.
Vamos ver como é que isso vai acontecer. Só que além dessa situação do dia 12 de julho, a WWE ela também aprontou com relação a uma sequência de shows que a AEW vai fazer na 2300 Arena, que é uma arena que era conhecida como a ECW Arena, a arena que era utilizada pela ECW quando ela mandava seus shows nos anos 90. Essa arena, chamada de 2300 Arena, vai receber uma sequência de shows da AEW de 27 de agosto a 11 de setembro. A AEW vai praticamente ocupar essa arena e vai fazer três Collisions, três Dynamites e um show da ROH nesse mesmo local. E aí a WWE resolveu esculhambar e resolveu bucar um show da NXT no mesmo local no dia 19 de agosto, ou seja, uma semana antes do primeiro show da AEW. Então vai ser interessante ver como é que vai ser o contraste da produção e tudo mais, porque novamente a WWE dando uma espizinhada. Esse tipo de residência que a AEW vai fazer é a primeira vez que eles vão fazer na Filadélfia, mas é a segunda vez que eles vão fazer esse ano. A primeira residência que eles vão fazer vai ser em Chicago, no Byline Bank Aragon Ballroom, em Chicago, nos dias 16 a 31 de julho. Né? Então eles vão fazer vários shows no mesmo local durante esse período. E isso acaba sendo bom, porque aí os lutadores eles ficam na cidade por um tempo, os fãs da cidade se ambientam um pouco mais com os lutadores, com o produto. Então, é uma forma interessante da AEW entrar numa cidade e tentar criar um fandom ali naquela cidade. Lembrando que Chicago e Filadélfia são duas cidades com audiência da WWE muito forte. E a AEW está querendo começar a se meter nesse local aí. É interessante ver. A AEW já tem uma presença em Nova York. Ela faz o Grand Slam, geralmente lá no estádio lá do US Open. Então, é bem legal. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí nos próximos meses. Nós também tivemos uma notícia interessante essa semana da parceria da WWE com a Big 12. A Big 12 é uma conferência de universidades americanas, não só para situação acadêmica, mas esportiva também. É uma das maiores conferências esportivas dos Estados Unidos. E aí, o que essa parceria fez? A WWE ela fechou uma parceria onde ela vai fazer diversos SmackDowns, agora no período do Campeonato de Futebol Americano nos Estados Unidos, que começa no final de agosto e vai até janeiro. Então, a WWE vai fazer diversos SmackDowns em cidades onde a Big 12 tem universidades. Né? E para a WWE isso é muito bom porque ela tenta alcançar fãs mais jovens por causa das cidades serem ambientes universitários. Né? A WWE tentando renovar o seu público, ir a locais onde existem universidades acaba sendo muito bom para a companhia. Então, a gente vai ter vários shows acontecendo na sexta-feira, na véspera de grandes jogos de apelo nacional nos Estados Unidos. Isso vai incluir um show na Irlanda, na semana zero, que é um show que vai acontecer na véspera de um jogo na Irlanda, que vai acontecer entre Kansas State e Iowa State, e um show em Orlando, antes do jogo da Universidade da Central Florida contra a Universidade de North Carolina. Então, se vocês estiverem passeando nos Estados Unidos nesse período aí de agosto, setembro, fiquem ligados que vai ter SmackDown em Orlando, né? É no centro da cidade, é onde eu fui para assistir o Royal Rumble de 2016. É um local super fácil de você ir. Tem inúmeros edifícios de garagem próximos da arena. Você só reserva pelo aplicativo. Você estaciona tranquilamente nesses edifícios de garagem. Você vai caminhando até a arena. É um ambiente super seguro. É muito tranquilo de ir e vocês vão ter uma experiência espetacular. Então, se vocês estiverem lá na região nesse período, então procurem ingressos para esse SmackDown de Orlando que vocês vão curtir. Tá bom? Então essa parceria vai acontecer e nós vamos ter mais shows do SmackDown em ambientes universitários no futuro. Essa semana a gente também teve 3 notícias relacionadas ao Vince McMahon, né? Parece que a gente não consegue se livrar dele, né? No mundo da luta livre. E foram 3 notícias bem, bem loucas, né? A que a gente, inclusive, fez um short essa semana foi a do John Laurinaitis, né? Que ele era citado como co-acusado pela Janelle Grant no processo dela contra o Vince McMahon e a WWE. E aí, essa semana, o John Laurinaitis fez um acordo com os defensores da Janelle Grant, com os advogados da Janelle Grant. E aí, nesse acordo, ele ofereceu provas para a equipe da Janelle Grant em troca de ser retirado do processo. Então, o John Laurinaitis não é mais um acusado no processo, não é mais um réu no processo. E agora vai fornecer provas para que a Janelle Grant possa aumentar ainda mais o corpus probatório do seu processo contra o Vince McMahon e a WWE. Então, a coisa tá feia. Assim, o Vince está com um problema sério nas costas. A chance de ele ter um problema penal é seríssima. Né? Agora resta saber o que a WWE, o que a justiça americana vão fazer, porque o velho está com quase 80 anos de idade, meter ele na cadeia a essa altura da vida é meio complicado. Mas o americano não tem muito essa coisa, não. Aqui no Brasil botariam ele em prisão domiciliar e tá valendo. Lá não tem muito essa coisa, não.
Mas além disso, houveram duas notícias bem interessantes sobre o Vince. Uma delas, na verdade, foi meio especulativa, né? Porque o Vince Bruce ele tem um podcast, ele vive falando besteira lá. É um dos podcasts com menos realidade, menos pé na realidade que a gente tem no meio da luta livre. Mas num desses podcasts, o Jonathan Coachman, que é outro que gosta de falar umas besteiras, ele disse que o Vince McMahon teria interesse de comprar a WWE de volta, né? E aí todo mundo já começou a falar: não, o Vince vai comprar a WWE de volta. Não foi isso que o Jonathan Coachman disse. Inclusive, ele veio a público dizer que ele não disse que o Vince vai comprar a WWE. Ele disse que o Vince teria interesse de comprar a WWE de volta. A grande questão é que, assim, a valoração da WWE disparou quando a TKO comprou e fechou acordo com a Netflix. Então, assim, a WWE está muito mais cara hoje do que quando o Vince vendeu. Então, vai ser muito difícil o Vince conseguir os recursos para comprar a companhia de volta. Ele precisaria de capital externo para isso, financiamento de bancos e coisa do tipo. E do jeito que ele está com problema de processo nas costas, dificilmente ele vai conseguir alguém com capital para poder apoiar ele nessa empreitada. Mas se isso acontecer, meus amigos, seria uma nova revolução na WWE. Eu tenho certeza que o Triple H sairia do processo criativo. Seria uma bagunça. Eu não consigo nem imaginar o que iria acontecer. Ia ter um monte de gente indo embora da companhia. Seria um rebuliço. E só que assim, essa notícia do Vince querendo comprar a WWE saiu antes de uma notícia que o site WrestleNomic deu de que o Vince criou uma empresa no início do ano chamada de 14NI, né, 14EI. E essa companhia, que é uma companhia registrada com um foco em esportes, mídia e entretenimento, teria três companhias separadas que foram fundadas: a 14NI Holdings, a 14NI Investments e a 14NI Management. E essas companhias elas separariam as partes do negócio, né? O presidente da companhia seria um ex-executivo da WWE chamado Brad Bloom, inclusive anunciou isso no seu perfil do LinkedIn. E o nome da companhia faz relação com o fato de que esse seria o cruzamento das ruas aonde o hotel, o hotel Franklin Park, em Washington DC, ficaria na época em que esse hotel era a sede da Capital Wrestling Corporation, que era o nome da companhia de luta livre que o pai do Vince McMahon, o Vincent J. McMahon, era dono. Então, quer dizer, lá, vocês se lembram no nosso vídeo da história da luta livre, que a WWE começou como Capital Wrestling Corporation, ficou assim de 1953 até 63, e aí em 1963, quando Vincent J. McMahon se separou da NWA, ele transformou o nome da companhia para WWF, né? Então, o nome da companhia tem a ver com a sede original da Capital Wrestling Corporation, o que pode denotar que o Vince estaria pensando em fundar uma nova companhia de luta livre profissional. Vamos ver se isso vai se fazer presente, se isso irá acontecer ou se ele irá produzir um outro tipo de conteúdo esportivo, enfim. Mas parece que é de conteúdo com script e não seria um conteúdo sem script, o que poderia denotar um reality show, competições esportivas ou coisa do tipo. Mas sim, seria uma competição, seria algo com script, então poderia ser uma companhia de luta livre que o Vince estaria querendo montar. A gente também teve uma notícia interessante dessa semana, né? Que nós tivemos a campeã inaugural da Evolve, né? Na Evolve, que é aquela brand que se tornou a porta de entrada na WWE para atletas novos, atletas que estão vindo do cenário independente. A Kylie Armstrong ganhou uma luta da Wendy Chu, da Kendall Ray e da Kylie Ray para ganhar o título feminino da Evolve, né? A Kylie Ray, ela eliminou a Wendy Chu e a Kendall Ray, mas logo depois ela sofreu um running tackle da Kylie Armstrong para o pinfall e para o título. Então, parabéns a Kylie Armstrong, que ganhou o título e se tornou a campeã inaugural da Evolve. Resta ver quem será o campeão inaugural da Evolve. Talvez a luta seja esta semana. Nós também tivemos uma notícia interessante essa semana sobre o SmackDown, né? A gente tinha informação de que o SmackDown poderia voltar a ter 2 horas de duração, né? Muito estava se falando se iria ter 2 horas, 3 horas, 2 horas, 3 horas. E começou a se falar que em junho o show voltaria para 2 horas. Mas segundo o WrestleVotes Radio, essa semana, a notícia é que a NBC Universal, que é quem transmite o show na USA Network nos Estados Unidos, estaria satisfeita com o desempenho da terceira hora nos ratings, né, no Ibope. E isso significa que ela não teria uma intenção imediata de reduzir o tempo do show para 2 horas. A companhia está entendendo que o Ibope do show tá ótimo na terceira hora, para que ela vai tirar essa hora, né? Ela teria que encher esse buraco com uma outra programação que poderia não performar tão bem. Então, se for depender da NBC Universal, eles não vão mudar. Eles vão manter o SmackDown em 3 horas. É claro que a gente sabe que existem vantagens e desvantagens.
A vantagem é que você consegue colocar mais lutadores na frente da câmera fazendo lutas. A desvantagem é que você muitas vezes acaba tendo um show com altos e baixos, é uma coisa que a gente tem visto há meses acontecer no SmackDown. Então, o show do Monday Night Raw, que é um pouco mais enxuto, em 2 horas e meia, acaba sendo melhor, né? E enquanto que o SmackDown ele acaba experimentando um pouco com alguns lutadores. Enfim, vamos ver até quando essa situação vai ficar, porque realmente às vezes é bem cansativo cobrir o SmackDown ao vivo nas nossas lives. Inclusive, nesse SmackDown teve gente que falou que dormiu durante o show, seja na luta da Zelina Vega, seja quando o Jey Uso começou a fazer um hit interminável no final do show. Além disso, nós tivemos uma notícia que entristeceu os fãs hardcore da WWE, né, aqueles fãs hardcore de luta livre, que foi o Karrion Kross ficar fora do Money in the Bank. Né? Muita gente estava querendo que o Karrion Kross participasse do Money in the Bank, ganhasse a maleta do Money in the Bank, se tornasse campeão mundial por meio da maleta. O fandom estava pedindo muito, pelo menos o fã hardcore, aquele que é fã de ir nos fóruns, de ir na internet e tudo mais. Só que, para desespero dos fãs, o Karrion Kross não vai lutar no Money in the Bank. A luta que foi anunciada para essa segunda-feira, luta classificatória para o Money in the Bank, é uma luta entre o CM Punk, o AJ Styles e El Grande Americano. Pois é. Então, esses são os 3 lutadores que vão lutar nessa segunda-feira. Isso acabou fazendo o Karrion Kross ficar fora da luta. Ele reagiu secamente em suas mídias sociais, dizendo que também viu o que aconteceu. E isso acabou deixando o fandom bem para baixo. Né? O Karrion Kross, ele tá no main roster desde 2002, né? Ele teve uma passagem na WWE entre 2020 e 2021, pela NXT, ganhou o título da NXT, depois subiu, não teve um sucesso tão grande no main roster, foi mandado embora, voltou em 2022 e desde que ele voltou, ele estava sendo muito mal utilizado pela companhia. Ele só reapareceu de fato depois da WrestleMania, quando ele deu uma promo, né, num talk show pós-WrestleMania, esculhambando com o uso de youtubers e celebridades pela WWE e o foco em momentos virais. E quando ele mandou o chefe da companhia ir para aquele lugar, isso acabou fazendo muitos fãs ficarem do lado dele, mas principalmente os fãs mais ultra hardcore, aqueles que vão pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, comentarem sobre luta livre. A galera mais casual nem sabe quem é Karrion Kross, porque ele aparece em cada show no máximo em 30 segundos, em algum segmento tentando tornar algum outro lutador vilão. Então, Karrion Kross fora do Money in the Bank para a tristeza dos fãs. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ele. Eu sei que tem gente que está muito irritada com isso e está querendo a caveira do Triple H por conta desse absurdo que foi deixar Karrion Kross fora do Money in the Bank. E por fim, tivemos a notícia da semana, que foi a Mariah May deixando a lista de lutadoras da AEW, o que indicaria que ela estaria a caminho da WWE. Durante a semana, teve muita gente que notou que no perfil do Instagram da Mariah May, ela continuou postando fotos dela com a AEW, com o cinturão do campeonato da Owen Hart Memorial Cup, com o símbolo da AEW no fundo, e isso foi trazendo uma esperança de que a Mariah May fosse permanecer na AEW. Porém, quando foi ontem, durante o dia, vários sites notaram que a AEW discretamente retirou a imagem da Mariah May do seu elenco de lutadoras no site oficial da companhia, indicando que a Mariah estaria oficialmente fora da companhia do Tony Khan. Não há certeza de nada ainda, não se tem notícia da Mariah ter assinado com a WWE. A gente sabe que a Mariah May, ela no passado postou inúmeras postagens em arenas da WWE, assistindo shows da WWE, enchendo a bola do Triple H, assim, ela fez muitas postagens desse tipo no passado. Então, muita gente entende que a Mariah May ela teria como objetivo final realmente lutar na WWE. Assim, a gente entende que isso é um grande indicativo de que ela realmente está a caminho da WWE. A gente não sabe quando, mas poderia ser uma questão de tempo. Agora, para onde ela irá, eu acredito que se ela for para a WWE vai colocar ela no main roster, assim como a WWE fez com a Jade Cargill. Né? A Jade Cargill ela não passou pela NXT, ela foi direto para o main roster e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Mariah. Vamos ver se isso realmente irá se cumprir ou se isso é tudo um plano arquitetado pelo Tony Khan para daqui a algumas semanas fazer um choque total e completo, de repente no all-in, fazendo com que a Mariah May apareça interrompendo uma luta e falando para todo mundo que ela é All Elite para sempre. A gente vai ter que ver como é que vai ficar esta situação nos próximos dias. E quando a gente já estava pronto para começar a editar o vídeo, colocar no ar, a gente recebeu essa bomba que foram as demissões de Carlito e R-Truth. Então a gente teve que incluir, a posteriori,
essas notícias no nosso vídeo das notícias da semana, porque foi uma informação chocante, ela apareceu durante o domingo. Primeiro, foi o Arthur vindo para as mídias sociais e dizendo que ele estava indo embora da companhia. Teve gente que achou que ele tinha se confundido com o 1º de abril e tinha mandado um caô, né, tinha supostamente, mandado um erro e tudo mais, uma brincadeira de 1º de abril, só que no dia 1º de junho. Mas o Sean Ross, da Fightful Select, informou nos Estados Unidos que era verídico, que realmente o Arthur havia sido mandado embora, só que na verdade ele disse que o contrato dele não será renovado. É o mesmo caso do Carlito. O Carlito também não terá o seu contrato renovado. Inclusive, ele já lutou nesse fim de semana pela World Wrestling Council, que é a companhia de luta livre da família dele, do pai dele, lá de Porto Rico, e ele já ganhou o campeonato mundial da WWC. Então, as notícias são essas, né? Pode ser que tenhamos outras pessoas com contratos não sendo renovados nos próximos dias ou nas próximas semanas. A gente supõe que isso seja uma situação semelhante à do Braun Strowman, de atletas que têm contratos muito caros e estão sendo pouco utilizados pela WWE. Atletas com uma idade mais avançada, é o caso dos dois. No caso do Arthur, a teoria de que ele teria ganho essa feud com o John Cena no final da carreira do John Cena como uma forma de agradecimento e reconhecimento, eu acho muito interessante, até porque isso dá a ele um cartaz que pode ajudá-lo a conseguir bookings no cenário independente, né? Ele conseguir shows, trabalhos no cenário independente. Mas a gente também tem que considerar que, principalmente no caso do Arthur, porque o Carlito vai voltar para Porto Rico e vai lutar lá em Porto Rico. No caso do Arthur, essa saída dele pode significar, na verdade, uma mudança de status. Então, o contrato dele como lutador vai vencer, mas ele pode ter o contrato dele renovado de outra forma. Então, ele pode ganhar um contrato de lenda, ele pode ganhar um contrato como comentarista. Eu acho que o Arthur, como comentarista, seria sensacional. Ele é extremamente bem articulado. Inclusive, eu acho que se ele entrasse no lugar do Booker T, eu acho que ninguém reclamaria, né? Então, eu acho que a companhia poderia aproveitar o Arthur nesse cenário de comentarista, ou ele trabalhar como agente nos bastidores. Vários ex-lutadores da WWE trabalham como agentes, trabalham como produtores nos bastidores, por que não o Arthur, né? Então é só uma questão da gente aguardar e ver como é que a companhia vai aproveitá-lo e, claro, se o Arthur ele vai querer trabalhar nos bastidores ou se ele vai preferir pegar trabalhos no cenário independente, de repente trabalhar como Matt Cardona, né, o ex-Zack Ryder, que se tornou o rei do cenário independente e assim, onde pagarem o valor que ele cobra, ele vai lutar, não importa onde é. Então vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com os dois. É uma grande pena, principalmente no caso do Arthur. O Carlito, ele estava na Judgment Day basicamente para apanhar um saco de pancadas, então ele pode ir para Porto Rico e continuar a alimentar o cenário da luta livre lá no território americano. No caso do Arthur, foi uma pena porque ele sempre foi um cara muito engraçado, um cara que, se tivesse ganho a chance da WWE de mostrar o seu talento, ele com certeza teria sido bem aproveitado. E infelizmente, a pecha de lutador de comédia, né, acabou prejudicando muito a carreira dele, né? A gente sabe que o Vince McMahon rachava o Arthur hilário, então por isso que ele sempre ganhava papéis e histórias de comédia. Mas como a gente pôde ver na promo que ele fez antes do Backlash, ele tem extrema qualidade no microfone, né? Então, se eles tivessem feito o Arthur um personagem sério, a gente poderia ter tido coisas muito boas. Mas, infelizmente, ele foi vítima da sua comicidade e a gente não teve a chance de ver o Arthur, de repente, num main event, né? Lutando por campeonatos mundiais. Por que não? Qualidade no ringue ele tinha, qualidade no microfone ele tinha, aura ele tinha, persona ele tinha tudo. Mas, infelizmente, por ser muito engraçado, acabou ficando como um personagem de comédia. Bom, então, as notícias da nossa semana são essas. Se você quiser continuar a ajudar o nosso canal, pegue os vídeos que eu vou colocar na tela no final desse vídeo e maratone eles, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgar o nosso canal. E não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede para ajudar o nosso canal. E hoje à noite, segunda-feira, por volta das 8h30 da noite, nós teremos live sim, a não ser que a internet avacalhe com a gente, mas nós teremos live do Monday Night Raw. Então, eu convido você desde já a estar com a gente hoje, 8h30 da noite, ao vivo, acompanhando o Raw. Muito obrigado pelo apoio de vocês, não deixe de nos ajudar, veja esses vídeos que eu vou jogar aqui na tela, que vocês vão estar ajudando a alavancar o nosso canal. Muito obrigado, vejo vocês do outro lado, um grande abraço, uma boa semana, até a próxima.